Nesta sexta-feira, imagens captadas por satélite indicam um novo avanço das tropas russas. O editor de internacional, Marcelo Favalli, está de volta aqui no nosso estúdio, trazendo um mapa atualizado do conflito na Ucrânia. Favalli. Márcio, então, de novo, é um mapa que a gente fez baseado em dados que são fornecidos por uma organização que tem estudado essa guerra. Então, é um avanço aí, vamos dizer, presumido. A gente não tem certeza absoluta da posição, mas pelo avanço das tropas, de acordo com imagens de satélite e manchas de calor de câmeras termográficas, essas organizações tentam aí apontar quais foram os avanços. Queria começar aqui pela capital Kiev, porque nós temos uma diferença entre o dia 1º de março e o dia 3, ou seja, em 48 horas. Olha isso aqui. Esse é um destaque da capital. Exatamente. A capital está aqui nessa manchinha branca. Essa é a região metropolitana de Kiev, cortada pelo rio que eu falei agora há pouco. E olha o avanço, principalmente pelo lado leste. Então a gente entende, mais uma vez, que existe uma estratégia realmente de envelopar a capital, de cerco. Aqui se aumenta este flanco pelo oeste e vem crescendo muito em direção pelo leste agora também. É impressionante. Aqui a gente vê mais azul, onde havia controle, e eu uso o passado porque é no dia 1º de março essa imagem, havia controle maior aqui nessa área das tropas ucranianas. Se a gente vai para o outro mapa agora, vê um grande laranja se estendendo, não coincidentemente, em direção a Kiev. Mas também essa mancha aqui. Aqui também há uma grande diferença, né, Favalli? Tem quase uma mão de diferença aqui, ó. Vazio de tropa ucraniana, vira russa aqui. Exatamente. Incrível. E o detalhe entre oeste e leste é porque todo o país, passando pela capital, é cortado por um rio. Então tem uma estratégia aqui de fechar pelos dois lados. Por que eles só não vêm de um lado? É por conta disso. Existe um rio que corta o país e entendemos que a estratégia dos russos é preencher ali as duas margens. Só mais uma observação. Essas tropas que estão ganhando cada vez mais volume aqui nessa região vêm naturalmente de Belarus. Não vêm necessariamente da Rússia. Chegam aqui porque é essa região toda que a gente está mostrando nesse destaque aqui. Exatamente. E esses triângulos verdes são, segundo essas organizações que observam a movimentação das tropas russas, as bases por onde partem os pelotões. E o que a gente não tinha no dia 1º, no dia 2, aqui é mais uma presença de tropa. Então, partindo cada vez mais para o oeste, preenchendo a parte norte do país. A parte leste, então, está praticamente tomada aqui, de acordo com esses dados dessa organização nos Estados Unidos. A gente vê pequenos avanços aqui também em direção ao oeste. E, de novo, algo que a gente vem chamando a atenção desde ontem. Olha como o sul e as saídas do mar da Ucrânia para Azov e o Mar Negro estão fechadas, cada vez mais difícil. Isso é em qualquer guerra que você tem um país com uma saída para o mar, é muito estratégico, porque você limita, por exemplo, uma fuga pelo mar e não só isso, você acaba controlando, por exemplo, essa estrutura naval, como é o caso de Mariupol, como é o caso da Crimeia, que já pertence à Rússia desde 2014. Favalli, você falou da cidade de Odessa, que fica bem aqui, né, nessa região aqui, e a CNN americana tem um repórter lá, Nick Payton Walsh, e ele mostrou todo o reforço que está sendo feito pelos moradores de encher saco de areia para haver alguma barreira, alguma proteção contra as tropas russas que podem vir naturalmente daqui por terra, mas fatalmente virão aqui pelo mar. A gente vai trazer essa reportagem da CNN Internacional, nossa co-irmã, daqui a pouco. Pois é, vamos voltar um pouco no tempo. Eu acho que a memória de todo mundo deve lembrar do dia D, do desembarque dos aliados na Normandia, aqueles caminhões anfíbio trazendo as tropas. Pode ser que seja usada uma tática como essa. Por isso, a dificuldade de cobrir Odessa com esses sacos de areia. A gente está falando muito do sul da Ucrânia, mas é fundamental a gente ter os nossos olhos, nossa atenção ali no centro, Kiev. Hoje foi mais um dia de ataque à capital Kiev, Favalli. Aí, lar de quase 3 milhões de cidadãos, de ucranianos. É claro que essa aqui é uma medida oficial. Muita gente já fugiu da capital. A gente já tem um número de refugiados que passa de 1.200.000. Obviamente que a capital Kiev está bem mais esvaziada do que essa média de população. E a gente tem imagens aí de um ataque registrado nessa sexta-feira na capital. Vamos rodar essas imagens, que são, como sempre, imagens que assustam muito. Você está vendo a zona residencial de Kiev. A gente consegue ver uma coluna de fumaça que foi resultado de uma explosão
que acredita-se foi causada por um míssil, segundo a agência de notícias Reuters, que cita a polícia de Kiev. 5 adultos e 2 crianças morreram nesse ataque. Definitivamente, as tropas russas, o exército russo, agora ataca deliberadamente. Não há alvos militares, não há alvos governamentais. Os mísseis caem nas cidades, aqui no caso, na capital, Kiev. Agora, mais impressionante do que essa coluna de fumaça numa zona residencial foram as imagens registradas em Borodianka. Fica pertinho de Kiev, né, Favali? Cerca de 50 quilômetros da capital. Olha o resultado disso. Parece uma cena tirada de um filme. Prédios foram demolidos. Muitos deles têm marcas de incêndio. É possível ver também veículos militares incendiados. O Serviço de Emergência ucraniano disse à CNN que cerca de 100 pessoas ainda podem estar presas nos destroços do prédio após um ataque de míssil no dia 2 de março. Os veículos aí incendiados, e eu chamo a atenção que talvez a gente consiga ver um detalhe, a letra V neste veículo aí que aparece à esquerda, mais de um. Segundo relatos da própria CNN, um dos repórteres que está nessa região de conflito descobriu que é uma marcação feita pelos próprios soldados russos. V e Z indicam que são veículos russos, que é uma marcação entre os pelotões para que eles evitem o chamado fogo amigo, para que os batalhões se identifiquem. E o V seriam tropas que foram enviadas da região oeste da Rússia, no leste da Ucrânia.